Olá a todos. É com imensa satisfação que venho mais uma vez compartilhar um pouco dos meus estudos e hoje vou falar sobre o tema O Mandamento Maior, que pode ser encontrado na Bíblia em vários livros e também nos capítulos 11 e 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, eu acredito que pode ser encontrado em toda a vida do Cristo e da mesma maneira em todo o Evangelho segundo o Espiritismo, já que é o mandamento maior. Então não tem cabimento o Cristo ou o Espiritismo ficar fora dele. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Esse é um tema que sempre me fez pensar muito a respeito. Para quem não sabe, eu sempre gostei muito da Bíblia e não sei se seria uma qualidade ou um defeito, porque eu ficava sempre buscando contradições ou fatos que eu contra a ciência. E por que esse tema me intrigou tanto? Já que quem lê essa passagem, fica claro, a ordem a ser seguida entre os mandamentos, né? Porém, em outra parte, encontramos falas de uma testemunha ocular do Cristo. João, sim, João, filho de Zebedeu, que disse assim: Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. 1 João capítulo 4, versículo 20 a 21. Aí eu reli, li de novo, até que eu pensei, tem alguma coisa diferente do que eu estou acostumado a ver e ouvir. Na primeira passagem, fica clara a ordem de importância dos mandamentos: amar a Deus, amar ao próximo. Agora chega essa e já fala que não dá para amar a Deus sem amar o próximo, o que parece que complicou um pouco a coisa, já que para cumprir o primeiro, eu teria que cumprir o segundo primeiro. É, parece até um trava-língua, né? Então, eis o dilema plantado em minha cabeça. Como que eu vou conseguir cumprir o primeiro mandamento em primeiro lugar e depois o segundo mandamento, já que o primeiro depende do segundo? Foi então que comecei a buscar explicações, seja em texto, vídeo, palestra. Ninguém conseguia me fazer compreender da maneira que eu gostaria. Aí eu pensei, a resposta só deve estar no Cristo. Afinal, foi ele que colocou esse como o mandamento maior. Não foi um, foi o mandamento maior. Então ele que vai me explicar. Aí eu comecei a reler a Bíblia, a buscar no Evangelho segundo o Espiritismo e, dito e feito, a resposta estava lá, linda e bela. Só tinha me faltado olhos para poder ver. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 7. E aí, perceberam? Vamos ler um pouquinho mais. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. E fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este: o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente querido ou um objeto qualquer viva e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Logo de cara, quando li isso, pensei: amar objeto conta também? Isso seria rebaixar muito o amor que eu entendo. Levar o amor a quase instinto, né? Como um animal que se apega a objeto, tem ciúme de objeto. E logo depois fui respondido:
da continuação da leitura. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Então, todos temos uma parte de Deus. Afinal, a gente está contido em Deus. Nada está fora de Deus. Como muito bem explica Haroldo, Deus não é tudo. Ele criou tudo. Logo, é mais que tudo. Mas não vamos seguir nesse tema não, senão eu vou acabar desviando muito do assunto. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo 12 a 16. Claro que alguém aí pensou, mas você está lendo só 1 João. Beleza? Aqui vai um pouquinho mais. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Perceberam, né? A lei real. E o que é essa lei real? É amar o meu próximo como a mim mesmo. Mas, lei real, primeiro mandamento, que é semelhante ao segundo. Tá, vamos continuar. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 18. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10. Então, as passagens bíblicas deixam claro que amar ao meu próximo como a mim mesmo é tão importante como amar a Deus sobre todas as coisas. Porque ao amar a Deus, eu amo também ao meu próximo. E ao amar ao meu próximo, eu também amo a Deus. E assim, Jesus, ele não falou desse amor que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Esse amor imperfeito, esse amor que está começando a engatinhar. E eu falo engatinhar porque o que são esses milhares de anos que a gente está evoluindo aqui na Terra, né? Que Jesus veio e nos ensinou, frente a toda uma eternidade. Que Jesus sabia que a gente um dia vai saber o que é realmente esse amor, né? Pensa, agora que a gente está começando a crescer no sentimento, porque, como nos é ensinado no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro a gente age por instinto, depois pelas sensações, só depois que a gente começa a viver os sentimentos. Que dentre os sentimentos é onde o amor é o detalhe. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Seguindo no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho
tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E, para que não haja equívocos sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. E mais uma vez eu penso, onde entra caridade nisso tudo? Livro dos Espíritos, pergunta de número 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E nos responde os Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E Kardec complementa: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. E como diz Fenelon, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício são todas virtudes filhas do amor. Mas vamos voltar aqui, vamos voltar para o tema, que é o mandamento maior, porque esse tema é tão grande, tão amplo, que eu vou lendo e vou pesquisando e só vai criando assim, igual uma galha, sabe? Vai criando e, nossa, daqui a pouco eu tô igual o Chico, pedindo uma xícara de café. A diferença é que eu tô lendo só um trechinho, né? Chico tava vendo das galáxias todas, né? Mas tudo bem. Voltando. Jesus, como fica claro em Mateus capítulo 5, versículo 17, e também no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele, o mestre, ele não veio destruir a lei, ele veio fazê-la cumprir. Beleza, até aí tudo bem. Aí na passagem que refere nosso estudo, é possível a gente perceber que os fariseus eles estavam cabreiros com Jesus, estavam espertos com Jesus, porque eles até falam, né, que eles sabiam que Jesus tinha tapado a boca dos saduceus. E os saduceus não eram um povo qualquer, né? Porque se fosse um povo qualquer, os fariseus não estavam nem se importando. Então, o que, que os fariseus fizeram? Eles chamaram um doutor da lei para perguntar para Jesus. Não chamou qualquer um, chamou um doutor. O cara sabia do que ele estava falando, ele tinha conhecimento do que ele estava falando. E para quê? Para fazer uma pergunta simples? Fácil? Pouco provável, né? Chamou para poder perguntar assim, o detalhe, uma coisa capciosa, né? Uma coisa difícil. Senão não precisaria ser um doutor. E Jesus responde à pergunta desse doutor, falando do amor de Deus e do amor ao próximo como semelhantes. E pegando a continuação dessa mesma passagem, porém agora no Evangelho de Marcos, a gente encontra. O especialista na lei respondeu-lhe: falaste com verdade, Senhor, ao dizeres que só há um Deus e não existe outro. E sei que amá-lo com todo o meu coração e com todo o meu entendimento e com toda a minha força, e amar o próximo como a mim mesmo, é muito mais importante do que oferecer sacrifícios no altar do templo. Apercebendo-se da compreensão daquele homem, Jesus disse-lhe: não andas longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atrevia a fazer-lhe qualquer outra pergunta. Marcos capítulo 12, versículo 32 a 34. Aí eu penso, Jesus veio cumprir a lei. Lei essa que foi convocado um doutor para perguntar para Jesus. Não foi um doutor qualquer. Foi um doutor que foi assim, como se fosse o último que foi perguntar para Jesus, tanto que ninguém mais teve coragem de perguntar nada. Aí esse doutor, ele concorda com Cristo. Né? Ele fala que o Cristo está certo. A ponto do Cristo virar para ele e falar que ele não estava longe do reino do céu. Aí eu te pergunto, onde tem essa lei que Jesus veio cumprir, que esse doutor já tinha conhecimento?
Onde é que está essa lei? Que lei é essa? Vejamos no Antigo Testamento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 18. Agora, observando, a gente consegue perceber que Jesus ele não veio criar nada novo. Ele não trouxe nenhuma novidade. Ele veio nos ajudar a compreender, a viver, a cumprir. Afinal, ele é o modelo e guia, o qual ninguém chega ao Pai senão por ele. Ele não é um professor, e eu falo de professor porque eu tenho até um pouco de receio de falar isso aqui, porque eu sei que muitos de vocês sabem o que é ser professor, né? Mas, mas eu digo isso porque hoje a gente vê muitos professores que um aluno tem uma dúvida sobre algo e o professor simplesmente dá a resposta. Não ensina o aluno a pensar, a fazer, a raciocinar, para que esse aluno consiga evoluir, crescer, alcançar uma meta, caminhar com as próprias pernas, né? Apenas dá a resposta, ele decora e pronto. Jesus não. Jesus ele é o professor. E assim, ele não veio criar novas leis, ele veio fazer com que a gente aprenda, com que a gente compreenda, para que a gente consiga viver, para que a gente consiga ensinar, para que a gente consiga demonstrar como que faz para cumprir as leis. Que leis são essas? As leis de Deus. Porque essas sim, essas leis sim são leis imutáveis. Porque como vi Simão Pedro falando hoje de Jesus, ele não disse que ninguém vai ao Pai, ele disse que ninguém vem ao Pai. Ele quem? Jesus. Quer dizer que Jesus ele já está com o Pai. Ele falou, ninguém vem. Por quê? Porque ele está nos ensinando o caminho que a gente tem que percorrer, o caminho que a gente tem que seguir para chegar ao Pai, para ir de encontro a eles. E um exemplo do modo de ensinar de Jesus está em Lucas capítulo 10, versículo 25 a 37. Quando um perito da lei pergunta para Jesus, como que faz para ter a vida eterna? Que vida eterna, que é um tema bem complexo, né, para mim, e que leva muita discussão entre diferentes interpretações religiosas, o que não me compete mesmo comentar sobre isso, até por uma grande falta de conhecimento da minha parte. Mas focando nisso, nessa passagem para o nosso tema, Jesus responde a esse perito da lei. O que está escrito na lei? Afinal, o cara era um perito, né? Ele sabia. Aí o mesmo responde o mandamento maior, que a gente já conhece, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, de toda intensidade, de todo o coração, e o próximo como a si mesmo. Mas aí ele respondeu a pergunta de Jesus, né? Então assim, ele sabia o que fazer para ter a vida eterna, mas ele tentou se justificar. De que maneira? Perguntando para Jesus quem era o meu próximo. Aí Jesus já responde de forma diferente. Por que de forma diferente? Na primeira, Jesus deu a resposta. A resposta é essa, tá aqui. Por quê? Porque o cara já sabia. Tudo a mesma coisa. Ah, e professor, um aluno de primeiro ano perguntar, doutor, professor, quanto que é 2 mais 2? É 4. Porque ele já tem um certo conhecimento, ele já sabe. Né? Não é que você deu a resposta, tá ali na mão. Ele já sabe o que fazer. Agora, quando o perito perguntou, quem é o meu próximo? Jesus o conhecia, né? Jesus o conhecia muito bem, o íntimo dele. Jesus, como eu falei, ninguém conseguia mentir para Jesus, ninguém conseguia enrolar Jesus. Então, Jesus, ao perceber que ele realmente não sabia, era ignorante, talvez por falta de vontade ou por qualquer outra coisa, mas ele não sabia. Aí Jesus o ensinou quem era esse próximo, de que maneira? Com a parábola do bom samaritano. E esse ensinamento foi tão bom que no final Jesus pergunta, tipo assim, quem você acha que foi o próximo? Aí o cara responde corretamente, acerta, né? Aquele que teve misericórdia. Aí Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Cara, ele aprendeu tão bem aprendido quem era o próximo, que ele não sabia, que ele vai passar a ser o próximo.
Veja, ele não tinha ideia de uma coisa e ele vai passar a ser essa coisa que Jesus ensinou. Agora, para terminar, eu gostaria de apresentar mais uma possível interpretação sobre o amar a Deus. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Capítulo 11, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Observando bem essa fala, a gente pode perceber um pontinho interessante. Deveres para com o próximo. Vejamos, amar o próximo era semelhante a amar a Deus. Então, seria correto dizer que deveres para com o próximo seria semelhante a deveres para com Deus? Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, por Divaldo, no seu último texto, no número 200, escreve: agradece a Deus a tua existência, louva-o mediante uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Então, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Como que eu vou exaltar o amor a Deus? Por meio dos deveres retamente cumpridos. Então, a Joana de Ângeles está meio que concordando com a gente, né? Que seria semelhante. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, na mensagem assinada por Lázaro, intitulada O Dever, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. Então, mais um ponto que dá a entender isso, né? De que a gente cumprir o nosso dever seria uma maneira de estar amando a Deus. Então, seria uma maneira de estar amando o nosso próximo, que seria uma maneira de nosso dever para com o nosso próximo. Então, essa seria mais uma maneira de compreender o que seria esse amor a Deus, que é cumprir o nosso dever para com Deus e para com o nosso próximo. Agora, o que seria esse dever? Bom, é amar, é identificar o meu espaço e respeitar o espaço do meu próximo, é respeitar as ações, orientações, aptidões, ajudar no que for necessário, mesmo que essa pessoa não tenha me pedido ajuda. É corrigir quando necessário, sempre com amor, carinho e, de preferência, servindo de exemplo. Para que a gente não entre naquela, né? Eu vejo a trave no olho do meu amigo, mas não vejo o argueiro no meu olho. Ou o contrário, não lembro muito bem. E aceitarmos ser corrigidos. Isso é muito importante. E com júbilos e alegria, porque ao ser corrigido a gente vai estar crescendo, a gente vai estar melhorando, né? E é saber que todos somos iguais perante Deus. É tratar alguém da mesma forma que gostaríamos de ser tratado. Tem um pensamento que atribuem a Chico que diz o seguinte: aos outros dou o direito de ser como são, a mim o dever de ser cada dia melhor. Bom, e assim chegamos ao final. E quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando, de poder estar expondo um pouco dos meus estudos, das minhas leituras. Sou muito grato e peço permissão para vocês para que eu possa ler uma oração que eu gosto demais da conta, que também atribuem ao Chico. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante sem reclamar consideração,
a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Fiquem com Deus. Para apoiar o nosso canal e fazer com que o YouTube indique para outras pessoas, se inscreva, clique em curtir e ative o sininho. Assim você ficará por dentro de todas as novidades. Ah, comente embaixo também. Vou adorar ler o que você está pensando. Grande abraço, fica com Deus.